Olá, aqui é Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Antes de continuar a narração do nosso capítulo de hoje, do romance A Pata da Gazela, eu tenho um pedido a fazer a você que tem algum amigo, algum parente, alguém que ainda não esteja acostumado a ouvir tocadores de podcast. Recomende o canal que está também no YouTube. Essa é uma novidade da segunda temporada. Estou publicando todos os episódios simultaneamente nos tocadores e no meu canal lá no YouTube. E eu vou ficar mais feliz ainda se você recomendar esse podcast para alguma pessoa do seu convívio que tenha mais de 50, mais de 60 anos. Eu tenho certeza que eles vão gostar de ouvir um romance do José de Alencar assim nesse formato, e eu adoro atrair esse tipo de público para as novas tecnologias que já não são assim mais tão novas. Bom, vamos continuar então com a nossa narração. Capítulo 4. Ao mesmo tempo que o nosso leão, entrava Leopoldo de Castro na modesta habitação que então ocupava na glória. Quando lhe fugira a celeste visão, o mancebo foi seguindo com o passo e com os olhos o carro que levava sua alma presa àquele rosto encantador. O passo era rápido e o olhar ardente. Um ansiava por chegar, o outro quisera atrair pela força da paixão, pelo imã das centelhas magnéticas que desferia a alma. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Eu quero que vocês observem, caso não tenham notado, a quantidade de adjetivos que o nosso autor, o José de Alencar, usa em praticamente todas as frases. Celeste visão, rosto encantador, centelhas magnéticas. Essa é uma característica bastante típica da prosa romântica e também da poesia, né? Então, fiquem bem atentos. Esse vai ser o modo de escrever dos autores românticos que depois será bastante questionado pelos estilos posteriores, o realismo, o naturalismo, o modernismo. Vai ficar brega usar toda essa quantidade de adjetivos, mas aqui em 1870 era muito comum e era muito valorizado. Quanto mais sofisticados e mais difíceis os adjetivos, mais interessante era a narrativa. Continuando, vai. Fosse ilusão dos sentidos perturbados pela comoção interior, ou breve e confusa percepção da realidade, julgou o moço ver, no momento do dobrar o carro pela rua 7 de setembro, um talhe esbelto inclinar-se para a frente e aparecer de relance um rosto alvo, donde escapou-se vivo e rápido olhar. Eu vou fazer mais uma pequena pausa para comentar aqui os usos da gramática nessa narrativa do século XIX. Percebam que há muitas inversões da ordem natural das frases. Então, aqui a gente tem o verbo vindo antes do sujeito. Julgou o moço ver. Observem como esse tipo de inversão das frases vai ser muito frequente na narrativa, tá? É só para vocês irem acostumando o ouvido de vocês, porque é um jeito mais antigo de falar, né? E que nós, como leitores, que estamos nos aperfeiçoando, a gente precisa conhecer essas outras maneiras de usar a língua portuguesa, né? Mas vamos continuar. Leopoldo não tinha o intento de alcançar, nem mesmo seguir o carro que fugia com velocidade, mas embalava-o a esperança de que um obstáculo qualquer, impedindo por instantes o livre trânsito, lhe permitisse outra vez contemplar a moça. Quando, porém, isso não sucedesse, consolava-o a ideia de conhecer a direção que tomaria a linda Vitória. Se eu soubesse ao menos para que lado mora ela, esse ponto seria meu horizonte, o meu céu, eu me voltaria para ali quando adorasse a Deus e quando conversasse com ela. Amaria as estrelas, as nuvens e até as borrascas dessa banda do firmamento. Amaria as ruas, as calçadas e até a poeira desse arrebalde da cidade. O mancebo vagou assim durante 2 horas, percorrendo as ruas sem destino. Não era tanto a esperança de ver a moça ou somente o carro, como a necessidade de ocupar seu espírito o que o impelia nessa perseguição de uma sombra. Eu tornarei a vê-la? Pensava ele consigo. E ela há de me amar, tenho convicção. O amor é um magnetismo?
Eu acredito que o magnetismo se resume nele, que a lei da atração não é senão a lei da simpatia. Os polos são a cabeça e o coração na Terra, como no homem. Se ela for a mesma que eu vi com os olhos de minha alma, a mesma que se revelou à minha paixão, aquela a que devo unir-me eternamente para formar um ser mais perfeito, eu caminharei para ela, como ela para mim, impelidos por uma força misteriosa, por uma mútua aspiração. Com o ânimo repousado por essa convicção que nele se derramara, entrou Leopoldo em casa. Aí o esperava o isolamento em que se ia escoando sua vida, depois da perda de uma irmã a quem adorava. Nessa irmã tinha ele resumido todas as afeições da família, prematuramente arrebatada à sua ternura. O amor filial, que não tivera tempo de expandir-se, a amizade de um irmão, seu companheiro de infância, todos esses sentimentos cortados em flor, ele os transportara para aquele ente querido, que era a imagem de sua mãe. Essa perda deixara um vácuo imenso no coração de Leopoldo. A princípio enchera-o a dor, depois a saudade. Agora essa mesma terna saudade sentia-se desamparada na profunda solidão daquele coração ermo. O mancebo carecia de uma afeição para povoar esse deserto de sua alma, de uma voz que repercutisse nesse lúgubre silêncio. É tão doce partilhar sua melancolia ou seu prazer com um outro eu, com um amigo ou uma esposa. São 2 ombros para a cruz e 2 peitos para a alegria. Alivia-se o peso, mas duplica-se o gozo. Aqui, é claro, a palavra gozo está sendo usada no sentido não sexual. Ela se refere à alegria, à felicidade, mas não necessariamente ligada a sexo. Continuando. Ao cair da tarde, quando o crepúsculo já desdobrava sobre a cidade o véu de gaza pardacenta, Leopoldo, sentado à janela de peitoril de sua casa, fumava um charuto, com os olhos engolfados no azul diáfano do céu, onde cintilava a primeira estrela. A seus pés desdobrava-se a baía plácida e serena, como um lago, e com sua graciosa cintura de montanhas, caprichosamente recortadas. Olha só que bela descrição da paisagem do Rio de Janeiro. Os ouvintes do Rio certamente vão concordar que a visão é bonita desse jeito até hoje, né? Continuando. O espírito do moço não se embebia de certo na perspectiva dessa encantadora natureza, sempre admirada e sempre nova. Ao contrário, abandonava-se todo às recordações de seu encontro pela manhã e aos enlevos que lhe deixara a contemplação da linda moça. Passava e repassava em sua memória, como em um cadinho, todas as circunstâncias mínimas desse grande e importante acontecimento, desde o momento em que assomou a visão até que desapareceu por último ao dobrar o canto da rua. Achava nisso o mesmo prazer que um menino guloso experimenta em chupar novamente os favos já saboreados. Lá ficou um raio de mel que o lábio ávido colhe. Para Leopoldo, esses raios de mel eram os olhares, os movimentos, os sorrisos da moça, avivados pela maior contenção do espírito. Houve uma ocasião em que o mancebo quis representar em sua lembrança a imagem da moça. Naturalmente começou interrogando sua memória a respeito dos traços principais. Como era ela? Alta ou baixa, torneada ou esbelta, loura ou morena? Que cor tinham seus olhos? A nenhuma dessas interrogações satisfez a memória, porque não recebera a impressão particular de cada um dos traços da moça. Não obstante, a aparição encantadora ressurgia dentro de sua alma. Ele a revia tal como se desenhara a seus olhos algumas horas antes. Era a imagem diáfana de um sonho que tomara vulto gracioso de mulher. Não me lembro de seus traços? Como posso lembrar-me? Eu a contemplei como se contempla uma luz brilhante. Vê-se a chama, o esplendor, e nem se repara no espectro que a flama envolve como uma roupagem. Ela é a minha luz. Não sei a cor e a forma que tem, mas sei que cintila, que me deslumbra, que inunda meu ser de uma aurora celeste. Não poderia descrevê-la como um poeta, mas que importa? Pois que eu a sinto em mim, pois que eu a possuo em meu coração. As pálpebras do mancebo cerraram-se coando apenas uma réstia de olhar que se embebia nas alvas espirais da fumaça do charuto.
Percebia-se que naquela névoa se debuxava sua imaginação a sedutora imagem diante da qual ele caía em êxtases de uma doçura inefável. Quem sabe, talvez não seja ela que nos bailes se chama uma moça bonita, talvez não tenha as feições lindas e o talhe elegante, mas eu a amo. O amor é sol do coração, imprime-lhe o brilho e o matiz. Vênus, a deusa da formosura, surgindo da espuma das ondas, não é outra coisa senão o mito da mulher amada, surgindo dentre as puras ilusões do coração. O que eu admiro nela, o que me enleva, é sua beleza celeste, é o anjo que transparece através do invólucro terrestre, é a alma pura e imaculada que se derrama de seus lábios em sorrisos e a envolve como a cintilação de uma estrela. Ok, aqui eu vou ser obrigada a fazer mais uma pausa, porque alguns leitores são desatentos, mas eu acho que vocês perceberam a diferença gritante desse rapaz, o Leopoldo, com o Horácio, que era dos capítulos anteriores. Notem como eles idealizam. Os dois idealizam uma moça que eles resolveram se apaixonar por uma ideia, mas cada um deles tem uma visão completamente diferente. O Horácio é preso às coisas da terra, né? Ele ficou apaixonado pelo chulé de uma botina, ou seja, ele está se importando com as coisas que existem, as coisas materiais, os odores corporais, ele faz comparações com a natureza, com animais, com plantas. Já o Leopoldo, ele não, ele idealiza ali no plano celestial, ele imagina a mulher amada de quem ele nem viu o rosto, que ele não faz a menor ideia se é gorda, se é magra, se é loira, se é morena, não sabe de nada, mas ele idealiza ela como um anjo, como uma ideia, como algo que não precisa nem ter forma na Terra, porque ela representa a perfeição, não importa o que ela seja na vida aqui no planeta Terra. Notem esse contraste absurdo, e notem como os dois são malucos, cada um de sua forma, né? Mas vamos continuar aqui a falar do Leopoldo. Leopoldo já não estava só na existência. Tinha para acompanhá-lo na esperança essa doce aparição, como para partilhar a saudade tinha a memória querida de sua irmã. O coração aproximou as duas imagens, ligou-as por algum vínculo misterioso e criou assim uma família ideal, em cujo seio viveu para o futuro, como para o passado. Nas horas do trabalho, o moço absorvia-se completamente nas ocupações habituais e cerrava sua alma para não deixar que as misérias do mundo aí penetrando profanassem o templo de sua adoração, o templo da esperança e da saudade. Fora dessas longas horas, encerrava-se naquele asilo e aí vivia. Alguns dias depois do encontro da Rua da Quitanda, o Castro, percorrendo distraidamente os jornais da manhã, deu com os olhos sobre os anúncios de espetáculo, coisa que desde muito tempo não existia para ele. O Castro aqui é o Leopoldo de Castro, tá? Só para vocês não se perderem, é a mesma pessoa. Representava-se no teatro lírico a Lúcia de Lammermoor, o mais sublime poema de melancolia que já se escreveu na língua dos anjos. O mancebo teve um desejo irresistível de ir aquela noite ao espetáculo, apesar de conservar ainda o luto pesado. Não compreendia esse capricho de seu coração. Atribuiu-o ao encanto das reminiscências daquela música tão triste e também daquele amor tão estremecido, que os homens quiseram romper, mas a fatalidade uniu para sempre no túmulo. Ele ia saturar-se de tristeza. Não havia, portanto, profanação de uma dor santa. Olha só, para quem não entendeu, ele ficou com vontade de assistir a uma ópera muito, muito, muito triste, trágica. Na certa, todo mundo morre no fim, o casal de namorados é separado e depois se une na morte. Uma coisa bem, 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 bem triste. E ele ficou se perguntando se era certo ele ir ao teatro, estando ele de luto pesado, mas aí ele concluiu que como ele ia lá para sofrer, então tudo bem, não era romper o luto, porque ele ia lá para chorar e ficar mais triste ainda do que ele já estava. Continuando. Era perto de 10 horas. Cantava-se o final do segundo ato da ópera, e Leopoldo, sentado em uma cadeira, do lado direito, estava completamente absorvido no canto magistral de Legrange e Mirati. Um momento, porém, ergueu os olhos e, volvendo-os lentamente, fitou-os em um camarote da segunda ordem. Estremeceu. O olhar morno e baço que se escapava de sua pupila
iluminou-se de fogos sombrios e ardentes. Vira a mulher amada. A Amélia estava nessa noite em uma de suas horas de inspiração. A mulher bela tem, como o homem de inteligência, em certos momentos, influições enérgicas de poesia. Nessas ocasiões, ambos irradiam. A mulher fica esplêndida, o homem sublime. Olha só, cada um tem o papel que merece, né? A mulher tem o seu momento aqui máximo de esplendor quando ela está muito bela, e o rapaz quando está muito inteligente. Assim fica bem claro qual é o papel de cada um dos sexos, né? Para o José de Alencar. Prosseguindo. O talhe esbelto da moça desenhava-se através da nívea transparência de um lindo vestido de tarlatana com laivos escarlates. Coroava-lhe a fronte o diadema de suas belas tranças, donde resvalavam 2 cachos soberbos, que brincavam sobre o colo. Os cabeleireiros chamam esses cachos de arrependimentos, repentir. Por que motivo? A alma que se arrepende convolve-se daquela forma. O pesar a confrange. Já se vê que os cabeleireiros também são poetas. Não foi, porém, o suave perfil da moça, nem os contornos macios de suas formas gentis o que arrebatou o espírito do mancebo. Ele só viu a luz, o brilho da alma rorejando no sorriso. Contemplava a rosa, embebia-se nela, sem contar-lhe as pétalas. Amélia, que apoiava o lindo braço sobre a almofada de veludo da balaustrada, prestava atenção à cena, recolhendo às vezes a vista para discorrê-la vagamente pelos camarotes fronteiros. Depois que o pano caiu, conservou-se na mesma posição, conversando com sua mãe e Laura, que ali estava de visita. Então voltou rapidamente o rosto e deixou cair sobre a plateia um olhar súbito e vivo. Foi uma centelha elétrica, listrando no espaço, para logo apagar-se. Revelou-se no semblante da moça alguma inquietação e visível incômodo. Quis disfarçar, mas afinal ergueu-se para ocultar-se no interior do camarote, por detrás de Laura, a qual ocupava o outro lugar da frente. O olhar que deitara a plateia encontrou o olhar profundo e ardente de Leopoldo, e batendo de encontro a esse raio brilhante, reagiu como estilete para feri-la no coração. Leopoldo notou vagamente esse movimento, mas como entre a coluna e o busto de Laura ele via a sombra da mulher a quem amava, não se interrompeu seu enlevo. De vez em quando passava-lhe pelo rosto um lampejo sutil, no qual pressentia o olhar furtivo da moça. E assim encerramos o capítulo 4. Antes de terminar, só uma nota aqui sobre o vocabulário. Uma palavra que está sendo usada muitas vezes é enlevo. E, segundo o dicionário, enlevo significa sensação de êxtase, arroubo, deleite. Exatamente o que Leopoldo está sentindo ao contemplar a mulher amada. Ou melhor dizendo, a pessoa que encarna tudo que ele idealizou sobre a mulher amada. É um contraste bem grande com o Horácio dos capítulos anteriores. Vamos ver o que vai acontecer com esses 2 rapazes. Ou mancebos, né? Que não existe rapaz no vocabulário de José de Alencar. Só existe mancebo. Então é melhor se acostumar com essa expressão. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.